Olá, querido professor, querida professora da Escola Sabatina. Sejam bem-vindos a mais um Recapitulando com Sucesso. Aqui nesse programa nós queremos lhe oferecer dicas, sugestões, ideias de como você pode dinamizar e tornar a sua lição uma lição mais criativa e assim os seus alunos terem interesse pela lição e realmente saírem alimentados nesse dia. É uma alegria ter vocês aqui com a gente. O tema central do trimestre é o evangelismo e o testemunho. Você sabe que uma das maneiras que as pessoas têm de aprender é a gente repetir e repetir a mesma ideia e o mesmo conceito. Então você já sabe quais são os passos do aprendizado. É a informação, o reconhecimento, a expressão, a reflexão e a decisão. Você sabe que nós temos vários tipos de alunos também na nossa classe da Escola Sabatina. E sempre quando a gente prepara uma lição, nós devemos levar em conta como essas pessoas vão aprender. Nós temos pelo menos 4 tipos de alunos aí na classe da Escola Sabatina. Existem, por exemplo, os interativos, os analíticos, os práticos e os dinâmicos. Os interativos são aqueles que gostam de falar, gostam de dar sua ideia, sua opinião, e a gente precisa explorar estes. Os analíticos são aqueles que falam pouco e gostam de ouvir bastante. Esses são aqueles que gostam de um professor que fala muito. Aqueles que são práticos, eles preferem a parte prática da lição. Como que a gente pode colocar a lição na prática. E também aqueles que são dinâmicos, estes sempre gostam de novidades. Por isso, atente a esses alunos e ao preparar a lição, leve em conta como esses alunos podem aprender. Por isso, amigos, vamos então para a primeira parte da lição, que é a introdução, ou a informação. Nessa parte da lição, nós temos que chamar a atenção dos alunos para a lição. Eles precisam se interessar pelo conteúdo. E a lição dessa semana veio tratando sobre os métodos de avaliação que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia menciona isso. Então você pode, ao chamar a atenção dos seus alunos, você pode trazer alguns objetos para a sua classe e dizer o seguinte: olha, como que a gente pode avaliar alguma coisa, algum objeto ou algum sentimento? Por exemplo, para a gente medir objetos que têm forma física, a gente usa, por exemplo, uma trena. A trena é uma das maneiras que a gente tem para medir um objeto que é concreto. Para medir, por exemplo, a temperatura de uma pessoa, a gente usa um termômetro. Você consegue medir a temperatura. Para medir, por exemplo, a voltagem da energia elétrica, você pode usar um voltímetro. Para medir um remédio, você pode usar aqui um copinho de xarope. Ou você pode usar aqui xícaras, colheres. Então, para objetos que são concretos, a gente usa objetos concretos. Agora, para medir emoções, sentimentos, o que a gente usa? Difícil, não? Como, por exemplo, você pode medir uma pessoa que está apaixonada, ou que está namorando, ou que está amando? Como é que a gente sabe alguém que está amando? Essa pessoa demonstra pelos seus atos. Por exemplo, uma pessoa que está com raiva, uma pessoa que está com saudade. Isso são conceitos que são abstratos. Como é que a gente avalia, então, essas pessoas, esses conceitos abstratos? É através das atitudes. Foi exatamente isso que a lição dessa semana tratou. Como nós podemos avaliar o nível da fé, do compromisso de alguém? Só tem uma maneira, é observando as ações, as atitudes dessa pessoa. E aí, então, após a introdução da lição, falando desses objetos, você já pode partir para uma pergunta, fazer com que os seus alunos possam pensar e dar a sua opinião também. E a pergunta é a seguinte: por que as pessoas temem ser avaliadas? Você não acha que as pessoas têm medo de serem avaliadas, delas serem medidas? Como que eu posso medir uma pessoa? Tem uma maneira, é a gente observar as ações dessa pessoa, as atitudes dela.
Mas deixe os seus alunos comentarem sobre isso. Eles vão falar e você depois direciona. O segundo passo da lição da Escola Sabatina é o reconhecimento. Nessa fase da lição, é importante a gente levar as pessoas a refletirem nas principais ideias da lição. Então, a melhor maneira da gente estudar uma lição é, você como professor precisa, no sábado, ter uma leitura geral da lição. E depois, nos dias da semana, você vai, como conta-gotas, diluindo essa lição. E assim você vai ter conhecimento geral da lição e das principais ideias que ela está apresentando na semana. Então, uma das maneiras da gente levar as pessoas a refletirem é você mencionar a seguinte pergunta: de que forma Deus nos avalia? Que ferramentas Deus usa para medir nossa aptidão para o trabalho do ministério? Deixe os alunos mencionarem essas ferramentas que Deus usa para medir a nossa aptidão para o trabalho, para a missão, para o evangelismo. Outra perguntinha que você pode levar os seus alunos a pensar: como podemos distinguir um verdadeiro profeta de um falso? Interessante, Jesus fala desse assunto, não é? Peça para um aluno da sua classe ler o texto de Mateus 7, 20 a 23. Aí, Jesus está dizendo de que maneira a gente pode conhecer um falso de um verdadeiro profeta ou de um falso pregador, de uma pessoa que tem dado um testemunho falso, de uma pessoa que tem dado um testemunho verdadeiro. Aí em Mateus 7, 20 a 23, amigos, o segredo está em ser conhecido por Jesus. Aqueles que vão entrar no céu e aqueles que não entrarão, a diferença está em ser conhecido por Jesus, conhecer a Jesus. Então você deve levar seus alunos a refletirem. Como ou quando avaliamos as pessoas, ou aliás, os ministérios, como podemos ter certeza de que estamos avaliando sem um espírito crítico? Este é um grande desafio, porque ao a gente avaliar alguém, a tendência do ser humano é avaliar criticando essa pessoa. Mas Jesus nos incentiva a gente avaliar sem o espírito de crítica. Como é que a gente pode fazer isso? Deixe os seus alunos comentarem. Eles precisam participar, precisam dar ideias. E assim vai se construindo o tema central da lição. Outra pergunta para os seus alunos a pensarem, a refletirem. É possível verificar o fruto da pessoa e não julgá-la? Só tem uma maneira da gente avaliar alguém, é pelos frutos. Então, como nós podemos avaliar os frutos e não ter um espírito de crítica ou de julgamento? Deixe os seus alunos comentarem sobre isso. O terceiro passo é a expressão. Nessa fase da lição, nós precisamos sugerir ideias de como eles podem colocar em prática a lição estudada. Então eu trouxe aqui para você uma dica. Então peça para 3 pessoas da classe se levantarem e dizer como podemos multiplicar o ministério envolvendo outras pessoas. Aqui tem uma dica. Como que a gente pode envolver as pessoas para que o ministério cresça? Primeiro, é descobrir o número de pessoas que estão disponíveis aí na igreja e que podem se envolver em algum ministério. Depois, é reunir essas pessoas, criar um projeto, criar uma situação para que elas possam se envolver. E também não esquece de avaliar o processo. Quanto mais a gente avaliar e compartilhar a ideia, mais as pessoas vão participar. Uma última dica: prestar relatório. Quando a gente presta relatório, as pessoas se empolgam e querem se envolver e também querem ajudar. Essa é uma dica que você pode aproveitar aí na sua classe. Quarto passo é a reflexão. Nessa fase da lição, nós devemos levar as pessoas a refletirem nos conceitos apresentados e como elas podem usar esses conceitos no seu dia a dia. E eu aqui, então, coloquei uma ideia de como você pode levar a reflexão. Você pode dizer alguma coisa mais ou menos assim: embora existam muitos benefícios para a avaliação, há algumas armadilhas que nós precisamos evitar. Se formos extremamente rigorosos na avaliação e só olharmos os pontos negativos, vamos criar um ambiente de críticos. E quando a gente cria um ambiente de críticos, isso desanima as pessoas
e vai enfraquecendo também o grupo, vai diminuindo o número de envolvidos e de comprometidos com a missão. Por isso que nós precisamos sempre ter um coração agradecido. Você percebeu qual que é a ênfase da lição? Nós podemos avaliar, porém esta avaliação não deve ser com espírito de crítica, porque quanto mais tiver o espírito de críticas, mais as pessoas vão desanimar e menos pessoas estarão envolvidas com o trabalho, com a missão e com o evangelismo. Por isso que ao avaliar, ao medir, nós sempre precisamos ter isso com um espírito de gratidão. E aí então você cria uma ponte entre esse assunto da gratidão. A lição menciona sobre isso. Então você pode contar uma história ou criar um momento de gratidão na lição na sua classe. Mas eu aqui trouxe uma ilustração, uma história. Certa vez, na Guerra do Vietnã, havia um piloto de avião chamado Charles Plumb. Seu avião foi atacado e foi alvejado. E ele, então, conseguiu pular de paraquedas. Ele foi capturado e passou 6 anos na prisão. Charles Plumb, depois de ser libertado, depois de passar esse tempo na prisão, ele passou a dar palestras no mundo inteiro com as lições daquilo que ele aprendeu na prisão. Um dia ele estava num restaurante e um dos garçons que o serviam estava ali e disse assim: "O senhor é o seu Charles Plumb?" Ele disse: "Sim, sou eu. Mas como você sabe o meu nome?" "O senhor foi alvejado e o seu avião caiu na Guerra do Vietnã." Ele falou: "Sim, claro, mas como você sabe disso?" Então aquele garçom disse assim: "Foi eu quem dobrou o seu paraquedas." Charles Plumb ficou pálido, ficou branco na cadeira. E ali estava diante dele o homem que havia salvado a sua vida. Aquele homem que por tantas vezes ele havia passado lá no navio e nunca tinha o cumprimentado. Porque Charles Plumb era um homem arrogante, um homem cheio de si, um homem crítico. Agora estava ali diante dele aquele homem que tinha feito um simples gesto, algo tão pequeno como dobrar o seu paraquedas. E realmente o paraquedas dele funcionou naquele dia, não? Porque salvou a vida desse homem. Da mesma maneira, nós temos muitas pessoas que fazem pequenas coisas por nós. E nós também podemos ser agradecidos a elas. Então você pode criar uma ponte entre a gratidão e ter esse espírito de gratidão na sua classe. Querido professor, que Deus abençoe você e que você possa continuar sendo esse grande professor e sendo esse grande líder da sua escola sabatina. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.